Oi! Queria começar a contar essa história seguindo o roteiro, mas o que eu posso adiantar é que eu aprendi que a vida é como um ciclo da água. Não tem como ser dominado, mas diz muito sobre nós. A nossa jornada começou no Mato Grosso, na cidade de Juara, onde gravamos a guia da música Tanha, pegamos mais de 12 horas de estrada até Cuiabá e mais algumas horas até Manaus. Ensaio, reunião, gravação. Meu nome é Jamile, tenho 31 anos, sou vocalista e baixista da banda Jack a Guitarra. Eu também sou compositora da música Tanha e uma das coordenadoras do projeto Uma Água, Tantas Tanhas. E foi nesse dia que eu percebi o quão forte pode ser a tromba d'água. Hospitais lotados, pessoas com Covid-19, 100 cilindros de oxigênio. O Amazonas chegou à marca de 11 mil mortes neste momento em Manaus. Depois daqui, tudo virtual. Meu nome é Andréia. Meu apelido é Nena. Meu nome é Gisele de Castro Maciel. Meu nome é Renata Peixebol. Essas são as nossas tanhas. Pessoas incríveis que se readaptaram ao novo formato junto com a gente. Meu nome é Vera Lúcia. Bom, e para quem vive na selva amazônica, é impossível não contar sobre suas relações com a água. Começamos por Manaus, cidade calorosa com extrema abundância de água. Eu sou nascida na cidade de Borba, no interior do estado do Amazonas, no Rio Madeira. Nasci em Borba, mas passei grande parte da minha vida em Manaus. Eu nasci na cidade de Manaus. Eu sou filha de uma mulher que veio do interior do Amazonas, né, de uma região ribeirinha, no interior do município de Altazes. Minha mãe nasceu no Lago. Minha história vem desde aí, né, dos meus ancestrais. Ela primeiro migrou para o município, para a sede do município. Ela nasceu na beira do lago, nascida por parteira, sua tia, né? Nasceu dentro da bolsa, envolvida numa série de místicas já desde então. Né? Eu nasci em Rondônia, num município chamado Paraíso. Tinha muitos seringalhistas que se instalaram naquela região depois da guerra. Então, meu pai foi uma das pessoas que foi para lá para explorar a borracha, né? Eu acredito que por ser amazonense, nortista, e pela vastidão de rios que nós temos aqui, todo mundo, mesmo os que são nascidos e criados na cidade grande, que é Manaus, tem em algum momento uma relação forte com a água. Porque não tem como olhar aqui em Manaus para o Rio Negro e não se emocionar. Ou, no meu caso, no Rio Madeira ali, que é o maior afluente do Rio Amazonas. Então, eu acho que essa relação ela vem desde sempre. Uma floresta, a gente habitava essa parte na margem do Rio Jaru, salvo engano, afluente do Rio Ji-Paraná. É um rio que tem muitas cachoeiras, é um rio muito antigo, estreito, mas tem muitas cachoeiras. Próximo à minha casa, acredito que a uns 100 metros tinha uma cachoeira. Ele é todo cheio de cachoeiras. Eu nasci no Careiro, que é um município daqui do Amazonas, né? E no Careiro tem várias comunidades. Então, eu sou da comunidade do Purupuru, que fica no Rio Purupuru, na cabeceira do rio. E aí, nessa comunidade, eu morei até meus 14 anos. Eu morei com a minha mãe e morei um tempo com a minha avó também. A vida da gente toda foi assim, circulando pelos rios. E inclusive, para habitar naquela região de Rondônia, onde eu nasci, tinha que ser através dos rios encachoeirados, porque não tinha realmente outra forma. Nós vínhamos de barco pelo rio, chegávamos até Tabajara e de lá íamos para Calama e vínhamos para Manaus. Isso era a forma da gente se locomover quando se habitava aquela região. A gente sempre morou perto do rio, então para ir para a escola a gente ia de canoa, ia de barco, né? Ou remando ou de rabeta. Então tem essa questão
do Rio Seco, do Rio Cheio. E aí no Rio Seco a gente ia a pé e no Rio Cheio a gente ia de canoa. Então, eu nasci aqui em Manaus, saí daqui de Manaus com 9 anos. Eu fui morar em São José do Rio Preto. Então, voltei para Manaus em 2005 e eu amo esse lugar, assim. Eu gosto muito da cidade que eu morei, porque, assim, eu nem tinha noção do que era a Amazônia, né? E toda essa grandiosidade, esse lugar que eu acredito, assim, espiritualmente, assim, um lugar sagrado, eu posso dizer, assim, na minha percepção. Então, assim, sou honrada por morar nessa terra, né? A Manu também gosta muito, é uma menina da água, seja uma piscina ou um banho de rio, ela tá dentro, assim, é uma coisa que é muito forte, assim. Já em Juara, no estado do Mato Grosso, a relação com a água vai além da presença dos grandes rios. Ela está no dia a dia, no cuidado com esse recurso e na história da criação desse lugar. Atualmente eu sou vereadora e também sou advogada e atuo nas duas áreas. Eu agora simplesmente eu estou de braços cruzados, estou sem fazer nada, mas já fiz muita coisa. Abri Juara, né, filha, para dizer assim para você, abri Juara, Itabaporã, esse mundo todo aqui que gira em torno de Juara é trabalho nosso. Eu cheguei aqui em Juara, aqui no Mato Grosso, com 18 anos. Meu pai é caminhoneiro, viemos para cá com a família solteira, conheci meu esposo aqui, casamos. E estamos até hoje aqui, uma cidade maravilhosa. Mato Grosso é muito lindo. Falo assim que eu sou meio suspeita de falar do Mato Grosso, que eu sou apaixonada pelo Mato Grosso. Eu nasci em Fortaleza, Ceará. Na realidade, nasci no interior do Ceará. E a relação aqui com a Amazônia é esse tempo do Mato Grosso. Nós estamos já há 29 anos aqui no Mato Grosso. Eu já me considero mais mato-grossense do que cearense, no caso, né? Vim para cá em 73. Aí quando meu marido me convidou, falou assim, vamos pro sertão, você topa ir pro sertão? Eu falei, topo. Quando a gente veio para Juara, aqui era verdadeira selva, né? Para chegar até Juara, veio por água. O acampamento deles, que foi onde eles montaram ali uma estrutura para eles começarem a colonização de Itabaporã, era na beira do Rio Piau. Do Piau, né? Do Piau. E eles tomavam banho naquele rio, usavam a água, tudo, né? Aí depois fez o poço, né? Aí depois, em Itabaporã também, a senhora teve aquela chácara em que a senhora criava porco e tinha também uma represa. Tem essa represa até hoje. Tem muito. A gente fez a represa e pôs muito peixe ali dentro. E é uma água muito boa, a água de lá de Itabaporã, uma água maravilhosa. Eu morei numa ilha. Ali dentro a gente punha uma motobomba para jogar água para as caixas. Dali, então, a água era distribuída, né? Então, a história dela é recheada de água. A água é importante tudo para a gente. Para você ter ideia, nossa loja aqui, a gente tem um circulador de ar que é com a água, né? Ela joga água para poder circular. Então, a gente necessita da água para tudo, né? Então, é muito importante na vida da gente. Sem a água, a gente jamais viveria, né? Tanto é, né, que agora a pandemia, eles falam o quê? Lavar as mãos o tempo todo, né? A Amazônia possui uma das maiores bacias hidrográficas do mundo. Esse bioma envolve pelo menos 7 estados brasileiros, entre eles o Amazonas e Mato Grosso. No Mato Grosso, o Arinos e o Telespires são alguns dos importantes rios que nos conectam ao maior rio do planeta em extensão e volume de água, o Rio Amazonas. A própria floresta atua de modo incrível nesse ciclo da água, reciclando mais de 50% da água das chuvas na Amazônia. Funciona como uma grande esponja que absorve a água das chuvas e devolve novamente ao ambiente. Bem, agora eu sei que essas mulheres, que também são água, têm muito da Amazônia para contar. Eu vou contar uma história para vocês dessa ilha. Nós tinha muito porco gordo, daí veio uma enchente e começou a carregar os porcos, né? Aí o seu Caninha, a pessoa que nos ajudava, né? Aí falou assim, falou, dona Nilza, a enchente tá carregando os porcos, vamos acudir? Vamos. Entrou dentro da canoa, o seu Caninha, mais outro senhor lá e eu.
Eu era para pegar os porcos. Ia pegando e jogando para terra. Teve uma hora lá que pegou uma correnteza e jogou para dentro de uma ilhinha, sabe? Uma ilha pequena. E bateu lá e o marimbondo veio em cima de mim. Menina do céu, eu gritava. E seu Caninha, cala a boca. Fica quieto. E eu, como que fica quieto, seu Caninha? Com desgraça dessa me picando desse jeito. Não tinha medo de nada. Eu trabalho com peixe-boi da Amazônia e o meu bisavô, que era lá de Borba, avô da minha mãe, ele tinha sido caçador de peixe-boi. Ele era pescador e ele caçava peixe-boi. Então, a minha tia-avó, que eu não tenho mais avó, mas a minha tia-avó, irmã dela, ela costuma brincar. Ela fala assim, a Gisele veio para reaver o que o meu pai tinha feito. Enquanto ele matava peixe-boi, Gisele estuda para preservar. E eu acho isso muito engraçado, porque depois de 2 gerações eu tô aqui fazendo um trabalho completamente diferente do que ele fazia. Ainda assim, tendo essa relação direta com a água. Nós gostávamos muito de fazer passeios de canoa, né? A minha mãe pegava a gente, botava na canoa e a gente ia pescar alguns peixes que em alguns lugares era mais farto que em outros. E uma vez, essa eu nunca esqueci, porque foi engraçado, né? A minha mãe, eu, meu irmão, saímos na canoa, a mamãe remando, e ela amarrou a canoa. Ela chegou num local, uma localidade, ela amarrou a canoa assim, num pau lá, um negócio lá. Ela ia pescar naquele lugar, ficou quietinha ali, todo mundo quieto para pescar. De repente, nós ouvimos o esturro de uma onça bem perto. Eu não posso esquecer a agilidade com que a minha mãe cortou o cabo da canoa. Ela cortou o cabo da canoa e remou com uma velocidade tão grande. Eu nunca esqueci essa situação. Na casa da minha avó, no final de semana, todo mundo ia para casa dela, né? Minhas tias, meus primos. E como ela morava na beira do rio, aí o final de semana todo mundo ia pular na água, né? E aí, essa lembrança que eu tenho de todo mundo tomando banho no rio, meus primos, as minhas tias. E alguém sempre ensinando alguém a nadar. As primeiras lembranças de contato com a água era um açude que tinha no fundo do quintal da nossa casa. E a gente, quando eu, com todos os meus irmãos, né, a gente acordava cedinho antes de ir para a escola, saía todo mundo correndo para tomar banho no açude, antes de comer um lanche, alguma coisa, para ir para a escola. Então a gente saía, os irmãos saíam tudo correndo para o açude e tomava aquele banho gostoso, logo na manhã cedinho, 6 horas da manhã. Ali era um momento maravilhoso, né? Essa lembrança, a minha primeira lembrança com água é essa. Nós temos muito contato com água, com rio. Então tem a mina da casa da minha tia Edna, tia Dinda. Tem essa chácara que a minha avó morava em Itabaporã, que era na beira do rio. Tinha represa, tem né? represa também até hoje. Tem a outra fazenda do meu avô, que também a gente sempre esteve lá e a gente andava de barco. E quando a gente ia para algum lugar, eu até me lembro muito isso com a minha avó Nilza. A gente ia muito para Itabaporã de carro, na estrada de terra, e aqui chove muito nessa época do ano. E aí as estradas alagavam. E tinha ponte, né? A ponte alagava e você tinha que passar. E aí a gente tinha que meter a coragem mesmo e passar no meio daquela ponte que a gente não sabia se estava ali. O rio passando por cima da ponte, né? Isso acontece muito aqui. Acontecia mais, né, antigamente, né? E minha avó sempre muito corajosa. Ela não tinha medo, ela ia, entendeu? Só vai, não olha para trás. Mas quando chegamos aqui no Mato Grosso, aí porque eu fui conhecer rios mesmo, né? Porque a gente conhecia açude, mar. Então aqui eu fui ter um contato com os rios, né? Tomar banho de rio, e andar, pisar nas pedras. Eu sou suspeita para falar, porque eu gosto demais de toda essa parte da natureza, da água, eu gosto demais. Gosto muito mesmo de chegar e sentar na beira da água, enfiar os pés e ficar lá só assim. Para mim já é muito bom. Hoje eu trabalho numa comunidade que é do Careiro, que é a comunidade do Araçá. E para eu chegar lá, daqui de Manaus, né, eu tenho que ir para o Porto da Ceasa. E aí lá na Ceasa eu pego a lancha, atravesso o rio. Aí eu vejo o Encontro das Águas, né, todo dia, quando eu tava aí.
E aí, quando eu chego lá, eu tenho que pegar mais um transporte para poder chegar na escola. E eu vou e volto todo dia. Então, todo dia eu atravesso o rio para chegar lá e também atravesso para voltar para casa. E aí, eu tenho esse privilégio, né, de estar vendo o Encontro das Águas, que o pessoal sempre paga para ir, né, para visitar e tudo mais. Mas também a gente vê logo perto da margem, né, também tem a questão do lixo, que onde fica o flutuante que pega a lancha, dá para ver bastante o lixo que tem, apesar de ser um rio grandão, né? Mas nas margens eu vejo, né, que tem bastante lixo. É um ciclo cheio de caminhos, de formas e desafios. Uma hora, as gotículas de água tão pequenas se unem lá no céu. Há uma poeirinha que vem do deserto ou sobe da floresta. Como uma dança, se unem virando gotas maiores e ainda maiores, até se transformarem em uma grande e poderosa nuvem de chuva. Não seria poesia deixar de dizer que a floresta consegue produzir sua própria chuva, né? O vento, todo gentil, leva e traz essas nuvens para regar a terra, nosso alimento. A água, como música, escorre por entre os galhos, as folhas e toda a plantação. Toda essa chuva enche novamente os rios, a casa dos peixes, e esses nos alimentam e alimentam outras espécies também. Mas, com a força do calor de um clima intimamente tropical, essa água que era líquida volta às nuvens como forma de vapor. E lá estamos nós outra vez, as pequenas gotículas de água, prontas para se unir e dançar. Meu recado para gerações futuras é que elas tenham força e coragem, porque hoje a gente vive tempos muito complicados, né? E eu aprendi com as minhas avós, com a minha mãe, com a minha madrasta, a ser forte. Porque a gente olha para o passado e isso aqui era só mato e eles conseguiram fazer com que virasse uma cidade. Então a gente tem muito exemplo de que ter coragem e determinação faz com que a gente chegue onde a gente quer. Eu desejo que elas possam, né, tomar banho no rio, que os rios estejam limpos para que elas possam ter essa experiência também de nadar, de aprender e possam conviver com outras pessoas, né, nessa água, né? O rio dá essa vida não só para as pessoas, né, mas a floresta depende da água, né? Para nós termos água no futuro, nós temos que preservar e cuidar. Então, o que eu gostaria que minha neta aprendesse é isso, ter cuidado daquilo que é bem para você mesmo, daquilo que traz o benefício para o seu futuro, para você, para as suas gerações. Então, que a minha neta ela possa também, como tantas tanhas, ter cuidado dos recursos que Deus colocou ao seu alcance da água, para que ela possa ter sempre. Preservação, sempre, como a gente já tinha falado, né? O cuidado com a água que está pingando na torneira. A gente precisa desses recursos eternamente, né? Então, a preservação e a reciclagem, né? É algo que o Mau, né, o pai da Manu, ele nos ensinou muito bem, não só a mim, mas a ela também. Acabei herdando um pouquinho disso, a Manu também. A Manu sempre tem o rolo do papel higiênico aqui, sempre vira uma carinha, vira uma coisinha, do papel toalha. Uma característica básica que as tanhas da minha vida têm em comum é a coragem. Foram as mulheres que eu me inspiro, e que ainda bem que não são poucas. Foram mulheres que tiveram que enfrentar o machismo, a violência doméstica, a violência social mesmo, porque ainda hoje, no século XXI, às vezes é muito difícil você ser mulher e ter sua voz ouvida, ter a sua ideia bem recebida por um grupo de pessoas. É na força dessas mulheres que eu procuro me inspirar. Né? A gente sempre deixa bem claro a necessidade desses cuidados, porque o futuro precisa, né? Que a gente já não tem o nosso planeta, não tem a mesma saúde que tinha na época em que eu tinha a idade dela, né? Então, assim, quando o filho dela tiver a idade que ela tem hoje, como é que será que vai estar? É nesse roteiro cheio de movimentos e conexões amazônicas que encontramos um ciclo conectado por mulheres, por ancestrais, meninas. Com ele, a história de uma água tantas tanhas. E tudo começa outra vez.
sua barriga que era vazia quando era menina, enquanto sonhava em ser bailarina. Menino, respeite a Tanha tem nome. Tanha é mulher. Menino, respeite a Tanha, que a Tanha tem nome. Ela é mulher. Serviço pesado, história sofrida que não apagava seu foco de guerra. Na história valia sua terra, de onde vivia a cultura cansada que grita o sangue da história passada. Levante, avante e tome o lugar. Menino, respeite a Tanha, que a Tanha tem nome, que a Tanha é mulher. Menino, respeite a Tanha, que a Tanha tem nome. Ela é mulher. Hoje ela cresceu e dança solista com sinos e naves que trazem pessoas puras. E hoje agridem com falas e faces, ignoram marcas de uma cultura de uma mulher que também é Tanha e sabe lutar.